Muitas pessoas quebram a conta operando no mercado por não saberem nem o básico sobre gerenciamento de risco. Isso é um pilar fundamental para quem quer ser lucrativo no mercado. E se você quiser saber qual seria o gerenciamento de risco ideal e como aplicar ele no mercado, fica até o final desse vídeo que você vai aprender. E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um dos vídeos mais importantes que eu vou postar aqui no canal, porque hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de risco. E gerenciamento de risco é basicamente um dos pilares que é operar no mercado financeiro. Sem dúvida, se você não tiver um gerenciamento de risco correto, você vai quebrar. Então vamos lá, tem primeiro o gerenciamento de capital e depois o gerenciamento operacional, gerenciamento do seu operacional que acontece durante as operações. Né? Então vai ter essas duas partes nesse mesmo vídeo. Primeiro, eu divido o gerenciamento de capital por duas contas, uma conta principal e uma conta de FOMO. E FOMO significa Feeling of Missing Out, que é basicamente o medo de você ficar de fora das operações. Mas vamos seguir primeiro aqui para a conta principal. A conta principal é aquela sua conta, aquela sua filha, tá ligado? A conta filha que você tem que tratar como se fosse sua filha de fato. Cuidar dela para não ter nenhum perigo dela quebrar. Então eu coloquei como exemplo uma conta de $1000. E daí entra na questão qual o gerenciamento de risco ideal para uma conta principal. Eu listei aqui esse gerenciamento simples, que é o gerenciamento que você arrisca 1% da sua conta para um retorno de 3%. E assim, eu tô aqui para falar coisa séria, não vou ficar... Porque muita gente chega e fala, não, você vai arriscar $10 da sua conta, você vai arriscar $100 da sua conta. A gente tem que tratar o nosso capital de uma forma séria. Então aqui a gente vai falar sobre porcentagem de capital e não do dinheiro em si. A gente trata o dinheiro como porcentagem no gerenciamento de risco. Então um risco ideal que eu acredito que é muito bom, e é o que eu utilizo, é o risco de 1% para um retorno de no mínimo 3%. E eu falo isso no mínimo. E o seu risco de 1%, você tem que seguir ele de fato à risca, para não arriscar 2%, vou arriscar 2,5% nessa operação. Não. O risco retorno ideal, o seu risco ideal é 1%. Por exemplo, nessa conta principal aqui de $1000, o risco por operação seria de $10, porque $10 é igual a 1% de $1000, para um retorno de no mínimo $30. E eu, de novo, eu ressalto, né? Eu falo do retorno mínimo porque é para você ter 3 vezes, pelo menos, o tamanho do seu risco naquela operação. Então, numa conta de 1000, você arriscaria 10 para um retorno de 30. E aqui a gente começa a tratar a questão de exponencialidade, né? Porque muitas pessoas podem achar pouco. Tony, eu vou arriscar só 1% da minha conta, eu quero arriscar 10. Mano, calma. Se você entrar no mercado com esse pensamento, você vai se prejudicar muito. Vai por mim, eu já passei por isso, já quis arriscar 10, 20%, às vezes até a conta toda. Isso acontece com todo iniciante. Mas quando o tempo passa, você percebe que se você continuar fazendo isso no longo prazo, vai ser totalmente insustentável esse gerenciamento. Então eu coloquei aqui a questão da exponencialidade, que é para vocês entenderem que esse gerenciamento que eu vou mostrar para vocês aqui não é um lance que vai de uma forma linear. É um gerenciamento totalmente exponencial, onde você sempre ganha mais do que o seu risco, tá ligado? Porque entra aquela grande questão do mercado. O pessoal fala o seguinte, não, para você tirar o dinheiro do mercado, você tem que ganhar várias vezes e perder poucas vezes. Isso não é verdade. O que acontece é que você tem que ganhar mais quando você ganha e perder o mínimo possível quando você perde. E exponencialidade significa basicamente que a sua conta ela vai subir nesse formato aqui, ó, em um formato exponencial. Se você ficar arriscando mais do que você deve, a sua conta ela pode subir dessa forma aqui, de 1% para 10%, para 50%, só que o que pode acontecer é você quebrar a sua conta. Mas exponencial a gente vai gerenciando de fato, da forma que o mercado está apresentando para a gente seguir uma linha de raciocínio muito boa e sempre lucrar mais quando a gente tem uma operação bem sucedida. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês desse gerenciamento com essa conta de 1000. E 1% de 1030 é 10,3. Caralho, tem um gato aqui. Tá escutando? Tá transando o gato. Então vamos lá para o exemplo aqui com a conta de
dólares. A gente tem que ter o raciocínio do seguinte: qual é o meu risco por operação? E aqui a gente está trabalhando com porcentagem. Então, se o meu risco é 1%, o risco nessa operação que eu vou abrir aqui vai ser de 10 dólares, porque 10 dólares é 1% de 1.000 dólares, para um retorno de no mínimo 3 vezes o tamanho do meu risco. Então, seriam 30 dólares de retorno. Então, vamos trabalhar aqui. Vamos supor que você fez uma operação, sei lá, fez uma compra no EURUSD e essa operação foi bem sucedida, né? Você deu um take nessa operação, atingiu o seu alvo. E agora, o seu capital operacional de 1.000 dólares somado com lucro agora são 1.030 dólares, tá ligado? E aqui entra a questão da exponencialidade. Você não vai arriscar 10 dólares novamente. Você vai arriscar 1% do seu capital operacional. Se o seu capital é 1.030 dólares agora, o risco que você vai tomar vai ser de 1% desse valor, que é igual a 10,30, 10 dólares e 30 centavos, para um retorno de 30 dólares e 90 centavos. Sempre lembra disso, da questão de exponencialidade. E pegar 1% sempre do valor do seu capital operacional. Então vamos supor de novo que você está numa maré de sorte agora e a sua operação também foi muito bem sucedida. Você lucrou, no caso, 30 dólares e 90 centavos nessa operação. Então o seu capital, que era de 1.030 dólares, agora é de 1.060 dólares e 90 centavos, tá ligado? Qual é o risco que você vai tomar agora? Lembra sempre disso. 1% do seu capital operacional. Que no caso agora são 1.060 dólares. Tá ligado? Então quanto que você vai arriscar aqui? 10 dólares e 60 centavos. Que é 1% do seu capital operacional. Para um retorno de 3 vezes esse risco. Que no caso você lucraria 31 dólares e 80 centavos. E agora você abriu outra operação, sei lá, fez uma venda no GBPJPY e como você está numa maré de sorte, você teve uma operação bem sucedida. Mais um take, olha só. Tá ligado? E agora o seu capital de 1.060 dólares e 90 centavos, ele foi para 1.092 dólares e 70 centavos. Muito bom. Até agora a gente já fez 3 operações bem sucedidas, seguindo esse raciocínio lógico. Então pensa bem comigo. Agora, qual é o seu risco nessa operação? Eu estou repetindo isso justamente para entrar na cabeça de vocês. É 1% do seu capital operacional. Nada mais que isso. Tá ligado? Nada mais, nada menos que isso. 1% do seu capital operacional. E se o seu capital operacional agora é de 1.092 dólares e 70 centavos, qual é o risco que você vai tomar? 1%, que é igual a 10 dólares e 92 centavos, para um retorno 3 vezes maior do que o seu risco. Que é o retorno, seria 32,78 centavos, 32 dólares e 78 centavos. Mas aí você estava numa área de sorte muito boa e o mercado resolveu entrar em birra com você. E agora você vai entrar numa maré de azar, tá ligado? Você teve uma operação mal sucedida, você tomou um loss no mercado. E quanto você perde? Você perde 1%, que no caso seriam 10 dólares e 92 centavos. E o seu capital, que era 1.000 dólares 92 e 70, agora são 1.081 e 78 centavos. E agora, o que é que eu faço? A mesma coisa, você arrisca 1% do seu capital operacional. Seu capital operacional é 1.000 dólares e 1.081 dólares e 78 centavos, você vai arriscar 1% disso, que seriam 10 dólares e 81 centavos, para um retorno 3 vezes maior, que seria de 32 dólares e 45 centavos. E se essa operação que você fizer, você fez, sei lá, uma venda no Bitcoin e o Bitcoin começou a entrar num rally de alta, por exemplo, você perdeu mais uma vez, numa operação de stop. Quanto você perdeu? 1% do seu capital operacional. E agora, os seus 1.000 dólares e 81 e 78 centavos só são 1.000 dólares e 70 e 97 centavos. Qual é o seu risco? 1%, mano. 1% do seu capital operacional. Quanto é 1% de 1.070, 1.000 dólares e 70 e 97 centavos? São 10 dólares e 70 para um retorno 3 vezes maior do que o seu risco, tá ligado? E pensa na questão exponencial que vocês vão entender o que eu quero falar aqui, tá ligado? O seu risco vai ser 10 dólares e 70 para um retorno de 32 e 10, tá ligado? E essa operação novamente foi mal sucedida porque você tá numa maré de azar agora, mano. Pra quê? Vai acertar pra sempre? Não, tá ligado? E o seu capital, que era de 1.070 dólares e 97 centavos,
agora são US$ 1.060,27. Se vocês não entenderam o que eu quis dizer com isso, eu vou explicar agora. Você percebeu que a gente fez 6 operações figurativas, né? Nesse exemplo que eu trouxe aqui. A gente acertou 3 operações, a gente teve 3 operações bem-sucedidas e 3 operações que deram errado, que deram loss. A gente teve 3 wins e 3 loss aqui. Só que qual é o lance por trás disso? A gente começou com US$ 1.000 nessa simulação. E agora a gente está com 1.060,27. Ou seja, mais de 6%. Você teve mais de 6% de lucro, tendo perdido a metade do número de operações que você fez no mercado. Entende isso? Entende como funciona o gerenciamento de risco? Sério? Tá ligado? Então a questão aqui não é você acertar mais vezes o mercado, acertar a direção do mercado sempre. Não. A questão é, quando você ganha muito, quando você perde pouco. E é uma questão totalmente exponencial. E usando o gerenciamento com risco-retorno de no mínimo de 3 para 1, você seria lucrativo mesmo acertando 50% das vezes que você abre uma operação. E quando você entende isso, tem uma mudança de chave muito grande, tá ligado? Então a questão principal não é você acertar mais vezes, tá ligado? A questão principal é você ganhar mais quando você estiver certo e perder o mínimo possível. Mas enfim, esse é o raciocínio que eu queria trazer sobre essa conta principal, para a gente usar esse raciocínio na nossa conta principal. Só que acontece de uma coisa, né? As pessoas elas pensam, pô, mas eu vou ficar arriscando 1%, isso é muito pouco e não sei o quê. Eu sei que parece ser muito pouco, né? Principalmente se você tiver uma conta de US$ 100, 1% de US$ 100 é $1. Você deve estar pensando, pô, vou ficar arriscando $1 por operação para ganhar US$ 3. Se você quiser ser bem sucedido no mercado, sinceramente, vai, tá ligado? Isso é um conselho que eu tenho que dar para vocês. Mas como eu sou trader no mercado há muito tempo, eu entendo muito sobre a questão do FOMO, que é o Feeling of Missing Out, que é o medo de ficar de fora do mercado. O medo de perder algumas operações, o medo de arriscar mais, tá ligado? De existir a possibilidade de arriscar mais em alguma trade. E é por isso que eu sempre tenho, não vou dizer que eu indico, mas eu sempre tenho 2 contas operacionais. Que seria a minha conta principal, que é a que eu dei o exemplo aqui para vocês. Uma conta principal aqui, com exemplo dessa conta de US$ 1.000. E a outra conta que é uma conta do FOMO, uma conta do Feeling of Missing Out, com um capital de 10% do tamanho da minha conta. Por exemplo, se eu tenho, figurativo aqui, né? Se eu tenho uma conta de US$ 100, essa é a minha conta principal, tá ligado? Uma conta de US$ 100. E eu quero fazer uma conta de FOMO para aproveitar alguma oportunidade, para entrar no mercado mais pesado, tá ligado? Eu uso uma conta com 10% desse tamanho. Então, por exemplo, eu usaria uma conta de US$ 10. Ou se eu tenho uma conta de 1.000, eu uso uma conta de US$ 100. Tá ligado? Uma conta com capital menor, mas aonde você pode se sentir livre para arriscar mais no mercado, tá ligado? E qual o risco ideal para essa conta? Eu coloquei aqui um risco totalmente figurativo de 10%, porque essa conta você não vai estar buscando seguir um gerenciamento certinho e tal. Não, essa conta é extremamente específica para a questão de alavancagem, tá ligado? E por isso que eu coloquei o retorno aqui infinito, mano. Retorno até onde der, tá ligado? Na conta de FOMO, que é uma conta secundária, uma conta para você fazer os bagulho doido que você quiser, não precisa seguir um gerenciamento de risco certinho. Mas o importante é que você mantenha ela. Então, você não vai entrar arriscando tudo que tem na sua conta, né? Mas se for buscar arriscar mais, arrisca 10%. Mas seguindo, obviamente, o mesmo preceito de exponencialidade, tá ligado? E uma coisa muito boa que dá para fazer com isso é que às vezes você pode lucrar muito aqui, por exemplo, você abriu uma operação, arriscou 10% e pegou um take de um risco para 10 de retorno. Aí você dobrou sua conta praticamente. Agora você tem US$ 200. Sabe o que é que tu pode fazer? Tu pode pegar os US$ 100, ou seja, tu ia estar com US$ 200 agora, né? Dobrou a conta. Tu vai tirar US$ 100 daqui e vai colocar na tua conta principal, tá ligado? Ou seja, uma das funções dessa conta aqui é alimentar a tua conta principal.
Porque você pode tomar risco numa conta pequena e passar para a sua conta principal maior do que a sua conta pequena e ir crescendo seguindo esse conceito da exponencialidade, tá ligado? Então esses seus 1% eles vão aumentar exponencialmente, tá ligado? Então eu queria trazer primeiro esses dois conceitos aqui sobre ter duas contas, porque se você quebrar um ainda, né, você tem a outra. Mas obviamente, seguindo esse gerenciamento de risco que eu passei aqui para vocês, para ser bem sincero, é muito difícil de dar errado. Pode dar errado? Pode, a gente tá falando de mercado, mas é muito complicado, tá ligado? Por isso que as pessoas pensam, pô, é pouco arriscar 1%, mas mano, puxando pro longo prazo, tá ligado? Dá muito certo. E aqui eu trouxe a questão de gerenciamento operacional, né? Gerenciamento da sua operação, e a gente vai entender mais um pouco do conceito de taxa de acerto, né? Que é aquela questão que eu tinha falado, pô, será que eu preciso acertar mais vezes? Ou eu tenho que de fato ganhar mais quando eu ganho e perder pouco quando eu perco? E aqui nessa planilha a gente tem essa noção. E aqui eu coloquei aqui do lado, ó, 1 para 1 seria o retorno. Por exemplo, arriscar 1% para ganhar 1%. 2 para 1 seria arriscar 1% para ganhar 2%. 3 para 1 seria arriscar 1% para ganhar 3%, que é o exemplo que eu coloquei para vocês ali, que eu utilizo como ideal, tá ligado? Mas o lance é, se eu uso o gerenciamento de risco de 1 para 1, se eu acertar apenas 20% das vezes, ou seja, de 10 operações que eu faço, eu só acerto duas, eu não vou ser lucrativo, tá ligado? Se eu acertar 30%, vamos supor que 10 operações que eu faço usando 1 para 1, eu acerte 3, eu não vou ser lucrativo, tá ligado? Assim, se eu acertar 4 vezes das 10 operações que eu abro, eu não vou ser lucrativo com esse gerenciamento, tá ligado? E se eu acertar 50% das vezes, eu vou ficar no 0 a 0, tá ligado? Se eu fizer 5 operações, 10 operações, eu fiz 10 operações, eu acertei 5 e perdi 5, eu vou ficar empatado, tá ligado? Ou seja, eu fico no 0 a 0. Então, para ser lucrativo usando um para um, a gente tem que acertar no mínimo 60%, tá ligado? Para ser lucrativo. Só que quando a gente passa para um gerenciamento de 2 para um, a gente já vê as coisas clareando aqui, por exemplo. Para ser lucrativo com gerenciamento de 2 para um, ou seja, ganhar duas vezes mais o tamanho do meu risco, eu preciso ter apenas 40% de assertividade. E obviamente esse lance de assertividade vai variar de trader para trader, de estratégia para estratégia, tá ligado? E principalmente para quem já está há algum tempo no mercado, você consegue ter noção da sua assertividade, tá ligado? Pô, pensa aí, de 10 operações que tu faz, quantas são bem-sucedidas e quantas dão errado, tá ligado? Se de 10 operações que tu faz, tu acerta 6 e perde 4, tá ligado? Tu tem 60% de assertividade na forma que tu opera. E tendo 60% de assertividade, você seria lucrativo nesses cenários aqui, tá ligado? Mas vamos aqui pro risco retorno que eu tratei com vocês, que era de 3 para 1. Se a gente acertar 30%, né, aquele exemplo eu usei 50% de assertividade, ou seja, a gente fez 6 operações, acertou 3 e perdeu 3. A gente precisa somente ter 30% de assertividade, ou seja, de 10 operações, se você acerta 3, você ainda é lucrativo, tá ligado? De 10 operações, se você só acertar 3, você ainda é lucrativo. Pensa nisso, mano. E se você acertar 40% das vezes, 50%, 60%, você ainda é muito mais lucrativo, tá ligado? E os gerenciamentos de risco operacionais aqui mais topados são de 4 para 1 e o de 5 para 1. Porque o de 4 para 1, pô, se tu faz uma operação que o teu risco, o teu retorno é 4 vezes o tamanho do teu risco, se tu acertar só duas operações de 10 operações que tu faz, tu vai estar no 0 a 0, tá ligado? Tu não perde nada. E se tu acertar 30%, tu tá muito lucrativo. E no de 5 para 1, mesmo que, presta atenção nisso, no gerenciamento operacional de 5 para 1, mesmo que você acerte apenas duas operações de 10 operações que você faz, você vai estar no lucro, tá ligado? E para entender melhor como funciona esse 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, deixa eu abrir o gráfico aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão. Vamos supor aqui, por exemplo, essa venda aqui no BTT, cadê?
Vamos puxar. Essa venda aqui, ela tá de 1/7, risco retorno de 1/7. Mas vamos puxar aqui para eu falar para vocês aqui o seguinte. Vamos supor que a gente fez uma venda aqui. Como seria essa venda no risco retorno de 1/1? Essa venda seria aqui. E vocês podem utilizar o TradingView porque ele mostra aqui. Ó. Você está dando para ver aí no vídeo, mas aqui ele mostra o risco retorno de 1/1, tá ligado? Você está arriscando aqui, no caso seria 5,24% para 5,24%. Ou seja, o seu risco é do mesmo tamanho do seu retorno. De 2/1 é só você estender a operação que o TradingView vai mostrar para vocês aqui, ó. Trocou 2/1, tá ligado? Uma operação 2/1, depois 3/1, aqui, pronto. Uma operação de 3/1, que eu digo como ideal para o gerenciamento de risco. Sair como planejado. A gente também tem aqui, ó, estendendo mais um pouquinho, 4/1, cadê? Aqui. Uma operação de 4/1 e uma operação de 5/1. E obviamente isso vai depender do cenário que você vai estar operando e etc. Mas é basicamente isso aqui. Você pode usar o TradingView para ter noção de quanto você está arriscando naquela operação. Tá ligado? E outra, uma dica, ó, uma dica para vocês aqui é o seguinte. Para você não ter que pegar a calculadora, ficar calculando tudo antes de abrir uma posição, tem um aplicativo na Play Store ou na Apple Store que se chama Forex Calculator, tá ligado? É uma calculadora praticamente automática. Você só coloca o valor que está na sua conta e você coloca qual é o seu risco-retorno e ele dá o lote específico para você entrar. Ou seja, se você colocar, minha conta é tal, eu quero arriscar 1%. Qual o lote que eu tenho que entrar? Ele vai dizer o lote de 0,10, o lote de 0,1, tá ligado? De 1,0, tá ligado? O Forex Calculator ele vai dizer isso para vocês. Então, fica aí. Inclusive, eu acho que eu vou deixar o link na descrição. É só vocês olharem depois que vai estar lá. Mas seguindo aqui, perguntas frequentes sobre gerenciamento de risco é o seguinte: quantas operações a gente tem que fazer no dia, né? Isso é uma coisa muito particular. Mas para dizer para vocês, o que eu faço e o que eu acho ideal é no máximo 2. Isso falando da conta principal, da conta oficial. E tem um lance, eu só abro, por exemplo, eu vou lá abrir uma operação, sei lá, uma compra no Euro JPY, tá ligado? E essa compra, ela tá indo lá, ainda não chegou para eu colocar meu stop no 0/0. Eu não vou abrir outra posição, tá ligado? Porque eu já tô posicionado, já tô arriscando 1% da minha conta. Eu só vou abrir outra posição quando essa posição que já estava aberta tiver no 0/0, por exemplo. Ligado? Só quando tiver no 0/0. E quando ela tiver no 0/0, eu abro outra posição e deixo rolando. Se der errado, eu perco 1%, até porque a outra já está no 0/0. E se der certo as duas, eu ganho 6%. Tá ligado? Então isso é uma coisa muito particular, mas eu diria que 2 operações no dia tá tranquilo. Isso, obviamente, para a conta principal. Se você for me perguntar da conta do FOMO, né, da segunda conta, mano, abre quanto tu quiser, tá ligado? É uma conta justamente pelo medo de ficar de fora. Não tem uma meta pré-estabelecida para isso. Mas uma outra coisa é qual a meta que a gente tem que ter no gerenciamento. Qual é a minha meta? Tá ligado? Qual é a meta? Eu tenho que fazer uma meta diária, eu tenho que fazer uma meta semanal, eu tenho que fazer uma meta mensal. Qual seria a meta ideal? Repito, é uma coisa muito particular. Mas eu queria que vocês imaginassem como as grandes instituições elas trabalham. Tu acha que alguma instituição ela trabalha com meta diária de ganho? Dizer, ó, hoje a gente vai ter que fazer tantas operações, não sei o quê. Não. As grandes instituições, principalmente, elas trabalham com trimestre, ligado? Fechamento do trimestre, ou seja, elas fazem o seu levantamento de 3 em 3 meses. Mas para a gente que é pessoa física e opera no mercado, eu acredito que o ideal seria uma meta mensal para você ter, tá ligado? Até porque se você colocar uma meta diária, por exemplo, minha meta diária é 3%. E é isso, tu não atingir a tua meta, tá ligado? Por isso, quando a gente coloca uma meta mensal, a gente tem ali os 30 dias, né, do mês para poder gerenciar isso da melhor forma. Então, eu diria que o ideal para quem é pessoa física que opera seria ter uma meta mais longa, uma meta mensal, para você não ficar tão preso naquele dia ou tão preso naquela semana para não acontecer nenhum erro no seu operacional, tá ligado? Então eu diria isso, e eu acho que os conselhos principais que eu tenho, e presta atenção no que eu vou falar agora e anota isso, porque isso é fundamental. A gente só sai da operação, isso aqui são alguns conselhos que eu trouxe para vocês.
E esses 4 primeiros é a respeito de saída da operação. Você tem que ter isso em mente. Anota isso. Quando você abre uma operação, você tem que ter na sua cabeça que vai acontecer o seguinte: você só sai de 4 maneiras de uma operação depois de aberta. Ou você sai com lucro dessa operação, ou você sai com pouco prejuízo dessa operação, ou você sai no 0 a 0 dessa operação, ou você sai com muito lucro dessa operação. Não existe sair com muito prejuízo. Não existe. Anota isso. Não existe sair com muito prejuízo da operação. Isso é coisa de menino pequeno, tá ligado? Se você estipula um risco de 1% para aquela operação que você abriu, tem que ser 1%, tá ligado? Por exemplo, porque eu conheço muita gente que vai abrir uma operação, vamos trocar aqui, ó. Por exemplo, vamos supor, abrir uma compra aqui, no mercado tá caindo, abrir uma compra, né? Aí, por exemplo, aqui era o meu risco de 1%, tava arriscando aqui 3 para 1. Aí o meu risco era 1%. Aí tá chegando perto do meu stop, aí eu faço o quê? Não, pô, vamos abaixar mais um pouquinho que o mercado vai voltar, né? Vamos arriscar mais um pouquinho aqui que o mercado vai voltar. Não, pô, abaixa mais o stop. Não, abaixa mais um pouquinho, pô, vai voltar. Tá ligado? Abaixa mais um pouquinho que volta, o mercado volta, confia. Vamos abaixar, tá ligado? Não, vamos tirar o stop. Isso não existe. Não existe trocar o stop da operação depois que ela é feita. Por isso que quando você vai abrir uma operação, você tem que estar com ela muito bem estruturada na sua cabeça para não fazer esse tipo de merda depois que ela está aberta, porque isso quebra a sua conta. Ou seja, tenha isso na cabeça. Não existe sair com muito prejuízo de uma operação. Ou você sai com lucro, ou você sai com pouco prejuízo, ou você sai no 0 a 0, ou você sai com muito lucro, mano. Não tem outra saída, tá ligado? Essas são as únicas saídas possíveis de uma operação e bote isso na sua cabeça, tá ligado? Outra coisa que é um conselho que eu deixo pra vocês aqui é que menos é mais, tá ligado? Menos é mais. Que nem eu falo, pô, vamos arriscar 1%, tá ligado? A galera, não, pô, vamos arriscar 10% da conta, 30% da conta. Mano, não é assim que funciona, tá ligado? Isso aqui não é um jogo de menino pequeno, não. E eu coloquei, inclusive, aqui nos conselhos, que é o seguinte: pra gente pensar no macro, 2,5% na semana já são 10% no mês, tá ligado? Por exemplo, usando esse risco retorno que eu tinha passado para vocês aqui, de arriscar 1% para 3%, mano, se tu fizer uma operação e for bem sucedida, der 3%, tu já bateu, entre aspas, a meta da semana, tá ligado? Tu já bateu mais de 2,5%. E se tu acertar pelo menos um mínimo que seja, usando esse gerenciamento de risco, tu tem que ter isso na cabeça. 2,5% na semana já são 10% por mês. E eu coloquei muito esse gerenciamento porque, para quem trabalha com os fundos de negociação, entende que eles colocam uma meta mensal de 10%, né? Então muitas pessoas elas se prendem, querem arriscar muito mais do que devem, apenas um dia de operação. Ah, eu tenho que fazer 5% hoje. Mano, calma, tá ligado? Calma. E obviamente 10% é uma meta mínima, tá ligado? Se você operou muito bem, em uma semana você bate 10%, tá ligado? Se você entrou numa maré boa, se seus trades foram muito bem sucedidos, tá ligado? Se você acertou 4 operações seguidas, você já bateu 10%. E aí, o que é que você faz? Se aposenta do mercado? Não, vou olhar o mercado agora só o mês que vem. Não, tá ligado? Se fizer sentido pra você, isso depende de pessoa pra pessoa, você tá totalmente confortável para ir buscar muito mais de 10%. Até porque você já lucrou 10%, mano. Tá ligado? Ou seja, você ainda tem 10% aí de risco para você tomar livres. Porque mesmo que você perca esses 10%, você ainda vai ficar no 0 a 0. Ou seja, seriam mais 10 operações arriscando por cento que você teria liberdade para fazer no mercado. E se você tiver uma assertividade boa utilizando esse gerenciamento de risco, você vai ser muito lucrativo no mercado, tá ligado? E para encerrar, o conselho que eu deixo é nunca fique de fora do jogo, tá ligado? E o conselho que eu tenho para vocês é anota tudo isso, todos esses 7 pontos que eu anotei aqui e bota na tela do teu computador para tu olhar toda vez que tu for operar. E tu lembrar disso. Nunca fique fora do jogo. O que é que eu quero dizer com isso? É o que a galera fala aí na internet, que é sobre risco da ruína, tá ligado? Nunca se coloque no risco da ruína no mercado. Não faça nada no seu operacional que te deixe fora do jogo, tá ligado?
Porque, pô, vamos supor, tu seguiu o gerenciamento de risco a semana toda certinho. Chegou sexta-feira, tu já tá agoniado, não, vou fazer um dinheiro aqui final de semana, pá, não sei o quê. Mano, não existe isso, tá ligado? Você começa a tomar mais risco do que você deveria tomar e depois chega um momento que você vai arriscar a conta toda. E eu tô falando assim porque eu sei que isso acontece, mano. Já aconteceu comigo. Ligado? Já aconteceu comigo, eu sei que isso acontece muito, mas o que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai operar é que a gente não pode ficar fora do jogo. Ou seja, no mercado, nunca tome uma decisão que vá te deixar de fora do mercado. Nunca tome uma decisão que vai levar a sua conta toda embora. Porque às vezes você perde um capital que você não poderia perder e que você nem sabe quando vai recuperar aquele capital de novo e voltar a operar no mercado. E daí você já passou meses fora do mercado e não sabe mais nem o que está acontecendo. Mano, isso não existe. Coloque isso na tua cabeça, tá ligado? Então, para reforçar, os 7 pontos principais desse vídeo é: se você for sair de uma operação, só existem 4 maneiras. Ou você sai com lucro, ou você sai com pouco prejuízo, ou você sai no 0 a 0 ou com muito lucro. Pensar que 2% na semana já são 10% mensais, pensar que menos é mais e pensar que você nunca pode tomar uma atitude no mercado que vá te deixar fora dele, tá ligado? Anota tudo isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta esse vídeo para fortalecer aqui o canal e comenta, o que é que tu achou? Qual o gerenciamento de risco que tu usa aí? É de 1 para 1? É de -3 para 1? Qual o gerenciamento de risco que tu usa? Compartilha esse vídeo com os teus amigos também e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui. Falou, tamo junto e é só começo.